Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. E aí, pessoal, vamos aqui hoje falar de ordem internacional ou ordem mundial. Você sabe o que é isso? Se não sabe, espera aí que a gente vai ver. Então, ordem internacional ou ordem mundial nada mais é do que um sistema de relações entre estados, né? Entre países, né? Então a gente pode, analisando o sistema de relações entre países, a gente consegue identificar uma ordem, né? Um mecanismo de funcionamento desse sistema, né? Então, ao considerar a relação entre estados no mundo como sendo um sistema de relações, a gente está falando então em uma ordem internacional ou ordem mundial, como diz a música que eu cantei agora no início, né? Bom, sistema de relações entre estados que são relevantes para a sobrevivência uns dos outros, seja em termos econômicos, políticos, sociais e eventualmente militares, né? Então esse sistema de relações entre estados forma a ordem mundial. Mas quais são as características de uma ordem mundial? Na verdade, ela funciona a partir de interesses próprios dos estados, de um estado, né? De objetivos internos e externos dos demais estados, ou seja, de interesses também desses outros estados, né? E funciona a partir dos recursos de poder que cada estado tem, né? O que é um recurso de poder? São elementos que são características daquele estado, né? ou elementos que aquele estado possui que dão capacidade de ação em relação aos outros estados para ele. Por exemplo, ter muito dinheiro, muita riqueza. Isso vai dar uma capacidade de ação maior. Ou produzir tecnologia que o mundo todo precisa. Dá uma capacidade de ação nesse sistema maior. Ou, por exemplo, ter um poderio militar muito maior do que os outros, né? Então, tendo uma capacidade de articulação militar mais rápida, mais eficiente, né? Podendo chegar a qualquer parte do mundo mais rapidamente para uma intervenção militar, possuindo armamentos mais potentes que outros. Isso são recursos de poder. E hoje em dia, pensando no lado militar, um grande recurso de poder que passou a estar na mão não só de um ou dois atores, né, internacionais, mas passou a estar na mão de vários outros, é a bomba atômica, né? A energia nuclear, o domínio da tecnologia nuclear, isso também é um recurso de poder, né? Outro recurso de poder é dominar um recurso energético que o mundo todo precisa, como o petróleo. Se eu produzo a maior parte do petróleo que o mundo todo precisa, eu vou estar com algum recurso de poder, algum poder econômico aí concentrado na minha mão, né? Um poder de barganha, um poder de negociação maior, né? Não é à toa que os países do Oriente Médio eles têm importância na ordem internacional porque eles produzem a maior parte de um recurso natural, né? De um recurso econômico que o mundo todo precisa, né? Que é o petróleo. Então, considerando então que os estados raramente existem isoladamente, ou seja, apesar de alguns estados buscarem um certo isolamento político, econômico, né? Na prática, até esses que buscam algum grau de isolamento, algum grau de relação com outros países, esse país vai ter, né? Esse estado vai ter. Então, a interação entre estados é uma característica comum do modelo, né? Desse sistema. E essa interação ela vai depender de interesses de cada estado, na relação entre eles, dos objetivos internos que aqueles governos têm em relação à sua população, né? O que vai ocorrer dentro do seu território, e também essa relação entre estados vai depender desses recursos que o estado tem em suas mãos, né? Com isso, a gente tem
três modelos básicos de ordem internacional. O primeiro modelo, sistemas hegemônicos ou modelo dos impérios, né? Qual é a característica marcante desse modelo? É um modelo em que apenas um ator, um estado ou um grupo de estados que constitui um ator, né, é relevante para o sistema, ou seja, possui a capacidade de mudar o sistema, de atuar de maneira ampla nesse sistema de relações entre estados, né? Ou seja, apenas um ator é ator sistêmico, ou seja, é capaz de, com uma ação unilateral, uma ação dele, independente dos outros estados, ele gerar alteração no equilíbrio como um todo desse sistema, né? Então, por exemplo, quando eu tenho a tal da unipolaridade, apenas um estado ele tem a hegemonia sobre o funcionamento do mundo ou da maior parte do mundo, né? Esse é um sistema hegemônico, né? E qualquer alteração na forma como esse estado age, como este ator age em relação aos outros, vai alterar o equilíbrio do sistema. Ou até mesmo se esse estado não consegue mais se manter da maneira que ele se mantinha, né? Isso vai alterar o sistema como um todo. Um grande exemplo disso a gente chama aqui de Pax Romana ou Paz Romana. É o exemplo do Império Romano. O Império Romano, né, aqui tem um mapinha mostrando a área que correspondia ao Império Romano, né, sul da Europa, pega parte do Oriente Médio, norte da África. Toda essa região aqui, então, controlada pelos romanos, né, formava um império. Quem dominava toda essa área era apenas um ator, né, que era o governo romano. Então, o governo romano que espalhou o seu domínio por diversas áreas, cada vez ampliando mais, né, até se formar esse grande império. Esse momento aí era considerado um momento de Pax Romana, porque na verdade existia uma certa estabilidade pelo fato de existir um controle único de uma grande área, né? Então não existia naquele momento um outro ator que rivalizasse com o Império Romano, com os romanos, em relação ao domínio dessas áreas. Então, aí se considerava uma estrutura, uma ordem, que era uma ordem relativamente estável por conta dessa existência de uma unipolaridade, né? Mas não existiam outras áreas do mundo bem distantes dali, com outros grupos dominando? Existiam, mas como não tinha inter-relação entre elas, basicamente, se considerar, então, claro, a história contada, né, pelo eurocentrismo, né, essa que é a história que a gente estuda em geral, né, é o momento do império, o momento de relações internacionais baseadas na unipolaridade, né, mesmo que seja apenas uma área específica, em outras áreas existissem outras unipolaridades. Mas para essas áreas aí, que é a história que a gente conta a partir de uma visão eurocêntrica também, né, era o momento de um império unipolar. O segundo modelo é o modelo de sistemas polarizados, né? Se a ideia de existência de mais de um polo, consequentemente, já elimina-se a concepção de unipolaridade, né? Então você tem mais de um polo. No caso, sistemas polarizados são sistemas de relações internacionais baseados na existência de dois polos que vão dividir as influências e vão disputar áreas de influências, né? Então são dois atores com capacidade de ação sistêmica. A ação de um desses dois atores é capaz de alterar o equilíbrio em todo o sistema internacional. Então, a gente chama isso de um sistema de bipolaridade, né? E o grande exemplo de um sistema bipolar foi a Guerra Fria. Então, na Guerra Fria existiam duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que dividiam o mundo em áreas de influência, né? E tentando conter a expansão do outro, né, por essas áreas de influência, mas que tinham
capacidades econômicas e principalmente militares equivalentes, o que dava um certo equilíbrio para o sistema, né? Que apesar de estar sempre sob tensão e estar relacionado a disputas constantes, né? Mas ele exibia uma certa estabilidade também por conta dessa similaridade entre as capacidades de ação dos dois polos, né? Então, a Guerra Fria a gente vai ver na próxima aula de maneira mais aprofundada. Mas, basicamente, no processo, o que estava por trás do processo da Guerra Fria era uma disputa entre dois modelos de organização de Estado, né? Que passaram... era representado pelos Estados Unidos, que era o modelo capitalista, e o outro representado pela União Soviética, que era o modelo socialista. E quais eram as diferenças básicas entre esses dois modelos dessa ordem bipolar, né, do século XX? Isso foi no século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Bom, o capitalismo, basicamente, se diferencia do socialismo em função da forma como a economia está organizada. No caso do capitalismo, uma economia de mercado, ou seja, o mercado com a atuação de empresas privadas como sendo o elemento, um dos pilares do funcionamento do sistema, né? E, com isso, a busca do lucro como sendo também um outro pilar, né? E, então, a lei da oferta e da procura, a lei de mercado, é que prevalece para o estabelecimento dos preços das coisas, né? Do acesso que se tem aos bens, né? Então, se eu tenho algo que é muito ofertado e pouco procurado, ele vai valer menos. Se eu tenho algo que é muito procurado, mas é pouco ofertado, ele vai valer mais, né? Essa é a ideia básica de uma concepção capitalista que diferencia do socialismo, no sentido que o socialismo, no socialismo, o Estado controla todo o processo produtivo. No capitalismo, não quer dizer que o Estado esteja ausente, não. Dependendo do modelo de organização do Estado, ele pode estar mais presente ou menos presente. Mas o Estado sempre é, de alguma forma, um ator, no mínimo, que incentiva o processo de produção dos atores privados. No caso do socialismo, o Estado é o único, no modelo soviético, né, era o único ator, o único agente da promoção econômica, né? Então, toda a economia era controlada pelo Estado. E era por isso que a gente chamava de economia planificada. O Estado fazia um plano de produção, né, e controlava preços e controlava o quanto produzia. Então, essa coisa da oferta e da procura não existia, porque a produção era controlada por esse plano estatal, né? E para poder controlar todo esse processo, é claro que o Estado tinha que ser dono de todos os meios de produção. Então, basicamente, as empresas que existiam eram todas estatais, de todos os produtos, inclusive de bens de consumo, né? Daí também, por exemplo, a falta de variedade de produtos que existia, né, comparado ao mesmo momento de países capitalistas, porque a variedade de produtos também tem a ver com o investimento de empresas privadas. No caso do Estado, o Estado não tinha uma variedade de tipos de empresas, principalmente para bens de consumo, então os bens de consumo também não eram tão variados, né? Outra diferença, claro, se eu tenho a busca do lucro e a lei de mercado prevalecendo, existe uma maior, no caso do capitalismo, né, existe uma maior divisão de classes sociais, né, e maior desigualdade. Então, as desigualdades sociais de rico e pobre mais acentuadas, é claro que isso varia de país para país, né? Isso pode ser reduzido, pode ser ampliado, né? Mas, basicamente, o capitalismo ele convive, ele se sustenta a partir da existência de diferentes classes e de desigualdades sociais, né? Em alguns estados capitalistas, essas desigualdades são minimizadas por ações do Estado, mas em outros não, né? Então isso varia de acordo com o modelo, mas independente do modelo, né, o capitalismo, a ideia ele está baseado na existência de diferentes classes, né? Por outro lado, no socialismo, a ideia é que não existam classes sociais, né? Pelo menos em teoria. Então a ideia do socialismo é de buscar um modelo
focar, apontar para um caminho em que as desigualdades sociais sejam menos acentuadas. Né? Essa é a busca. Não quer dizer que isso foi alcançado, né? Mas se baseou, a organização era baseada nessa busca. E, consequentemente, para se manter um modelo de economia de mercado e busca do lucro, né, a ideia do consumo ela é primordial. Para que haja lucro, para que haja crescimento econômico nesse sentido, consumir é a base de tudo. Então, por isso que o sistema capitalista ele é baseado no consumismo. Né? Não é à toa que quando o consumo das famílias cai, quando o ritmo de crescimento econômico diminui, é uma preocupação para os modelos capitalistas, porque esse modelo ele está baseado nesse crescimento constante, né? A busca constante pelo lucro, né? E esse lucro só vai ser alcançado com o consumo de coisas. Por outro lado, no socialismo, a ideia é o menor estímulo ao consumo, né? Daí também você ter uma menor variedade de produtos sendo ofertados, porque o consumo ele não é o centro do sistema. Então, isso era o pano de fundo da Guerra Fria, que a gente vai falar em outra aula mais aprofundadamente. Tá? Mas a Guerra Fria tinha esse pano de fundo desses contextos, capitalismo e socialismo, como sendo o tapete sobre o qual se organizava a ordem internacional. Né? Então ela estava organizada sobre esse tapete, com seus principais atores, os Estados Unidos e a União Soviética, e outros atores girando em torno deles, associados a eles. Né? Esse sistema da Guerra Fria, com essa polarização e essa rivalidade entre dois modelos, o capitalismo e o socialismo, isso acaba no final da década de 80, início da década de 90, do século passado, né, do século XX, né, quando começa um novo sistema, né, uma nova ordem internacional, uma nova ordem mundial, que é a ideia dos sistemas em equilíbrio. Né, esse equilíbrio entre aspas. Né, não é equilíbrio que todo mundo tem a mesma capacidade, não. Mas é um sistema em equilíbrio porque vários outros atores surgem com capacidade, com relevância sistêmica, ou seja, com capacidade de atuar no sistema internacional e gerar alguma instabilidade quando eles atuam de maneira diferente. Né? Por exemplo, os estados que possuem armamento nuclear, eles até um certo momento só os Estados Unidos e a União Soviética detinham essa tecnologia. Depois, isso passou a estar na mão de outros atores. E esses atores, até mesmo por possuírem essa capacidade destrutiva grande, eles começaram a ter mais importância e a serem vistos como atores de relevância sistêmica. Ao mesmo tempo, a União Soviética ela acabou em 1991 oficialmente. Então, oficialmente, esse sistema bipolarizado, ele também deixou de existir, mas não virou um sistema unipolar, porque ao mesmo tempo que a União Soviética decaiu nesse modelo aqui, o do polarizado, outros atores, por conta de situações militares ou econômicas, também cresceram. Então caiu o outro se manteve, que é os Estados Unidos, e outros atores cresceram. Economicamente você teve China, Japão, Alemanha, né, como sendo alguns exemplos de países com crescimento econômico forte, outros polos de crescimento econômico, os tigres asiáticos, né, também começaram a surgir, né, e militarmente, por conta da posse da bomba atômica, né, bomba nuclear, você tem alguns países como Irã, como Coreia do Norte, que têm uma importância econômica bem pequena, mas eles, nesse sentido militar, como eles têm uma tecnologia nuclear, eles começaram a ter um poder uma voz um pouco maior, né, e a ficar menos subjugados às ordens, né, aos processos que vinham de cima, dados por outros atores com maior potência econômica. Né? Então, daí que se fala
em que, claro, cada um com seu grau de importância ou de poderio econômico ou militar, mas a ordem atual passou a ser uma ordem multipolar. A partir da década de 90 começou a falar muito em multipolar inicialmente, né? A existência de pelo menos 3 grandes polos, que eram o Japão, a Europa, liderada pela Alemanha, e Estados Unidos, né? E também China, né? E a China como sendo um quarto polo aí, né? Mas depois começou a se falar mais de polaridades indefinidas ou hegemonia dissociada, né? O que significa isso? A ideia de existência ainda de uma hegemonia, mas que não chega a ser uma unipolaridade, uma hegemonia dos Estados Unidos, né? Remanescente desse período da Guerra Fria, que ele não perdeu como a União Soviética perdeu a sua hegemonia, né? Depois virando Rússia e tal, mas ela está dissolvida. Essa hegemonia ela está convivendo com outros polos que têm importâncias, cada um com a sua específica, mas que geram algum grau de concorrência em relação a essa hegemonia americana. Economicamente, o país que mais passou a concorrer com essa hegemonia americana foi a China. Então a gente tem uma situação de ordem atual, né? Uma ordem mundial internacional atual baseada numa situação de polaridades indefinidas ou multipolaridade, diferente do que tinha até década de 1990. Então fico por aqui. Nos próximos vídeos a gente vai ver primeiro a Guerra Fria, como é que ela se comportou, como é que eram as características desse pano de fundo para a ordem internacional bipolar, e depois a globalização como o pano de fundo que veio depois da Guerra Fria para essa ordem internacional multipolar ou de polaridades indefinidas que a gente vive hoje em dia. Certo? Então, vamos lá e fui!